Pronto, mano, massa. Porra, ouvi o disco, sensacional. Tô gostando muito, velho, dessa leva nova de artista que eu tô conhecendo, da galera daqui de Salvador. E o som que você tá fazendo, porra, é uma parada muito diferente, mano. Eu achei muito original. É, eu, né, não sou muito conhecedor de nada, mas, tipo assim, vou dizer que eu consigo perceber algumas influências de algum gênero, de uma parada ou outra que eu conheço. Mas, primeira pergunta, quais são suas influências aí pro som que você tá fazendo e como é que você começou a fazer som? Salve, salve minha família, cabeça ativa na voz. E pô, mano, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz por esse tipo de convite, tá ligado? Eu te conheci num rolê assim, pá. Já rolou uma sintonia, então muito massa essa troca. E em relação às minhas principais referências, cara, eu sempre ouvi muita coisa, eu sempre ouvi de tudo. E eu sempre consumi as coisas de uma forma a gostar muito das diferenças, sabe? Tipo, uma amiga minha até perguntou assim, naquelas caixinhas do Instagram esses dias de pergunta, qual o seu sabor de pizza favorito? Uma pergunta besta, né? Aí eu falei como eu preferia, tipo, comer vários sabores, uma fatia de cada. Então as minhas referências, elas são, tipo, de muitos meios, mas com foco mesmo, assim, no hip hop como um todo mesmo, e do rock como um todo, que aí já são dois mundos muito grandes. Mas eu sempre ouvi tudo, e eu sempre gostei de tocar, de tocar tudo, tipo, eu vim, eu comecei, por assim dizer, minha carreira como músico, mas como instrumentista. Eu tocava, tipo, baixo, comecei a fazer uns back vocals, fazer umas composições, umas letras, às vezes cantava um pouco ali e tal, às vezes pegava mais o violão, e aí foi, tipo, com o tempo, eu fui me acostumando, e aí eu fui, tipo, eu sempre gostei mais de fazer música como um todo, do que de qualquer outra coisa específica. Então, tipo, se eu tiver num rolê contigo, tiver um instrumento ali, tiver uma galera tocando reggae, eu vou chapar muito em tocar um reggae, tá ligado? Um samba, se tiver um samba eu toco um samba, mas principalmente no meu caso o hip hop experimental como um todo, esse lado mais psicodélico do hip hop, que tipo é bem de produção musical mesmo, que é bem de construção de camadas. Mas eu acho que na época que eu comecei mesmo eu tava assim ouvindo tipo Bugarins, tava conhecendo umas bandas de shoegaze, fora toda a ascensão da cena do rap através do trap, mas através desse boom, por assim dizer, do trap, eu conheci uma outra moeda, né, que eu pude ir me aprofundando no lado mais do abstract hip hop, no lado mais de algumas produções que são mais instrumentais mesmo, porque o hip hop, tipo, tem 4 elementos pra quem não sabe, né. 2 deles são os musicais, que é o MC e o DJ, e eu não vou me estender muito, mas enfim, tem o grafite e o break, que são os outros elementos, e dizem que o quinto elemento é o conhecimento. Eu digo também que o sexto elemento é o amor, porque é necessário muito amor pra você, tipo, fazer esse bagulho. E talvez se fosse pra ter um sétimo elemento seria o ódio, né? Então, pra mim é nesse esquema. E aí, então, enfim, é isso. Acho que deu pra... Assim, aí como o hip hop tem essa parada do MC, do DJ, eu me interessei muito separadamente um pouco, né? Tipo, o MC com a capacidade de articular raciocínios muito complexos em punchlines, porque isso é uma coisa que, tipo, a gente não consegue trocar ideia sobre muitos assuntos no dia a dia no Brasil, sabe? Então é foda a gente conseguir trocar visões de mundo. E a música, ela nos permite isso. E aí, com outro lado também do DJ, uma coisa que me encantou foi a possibilidade de você remisturar as coisas e reorganizar, e isso poder ser algo novo e você, tipo, conseguir juntar uma música que você gosta com outra, criar uma coisa nova, e aí você ir construindo em cima daquilo, dessa coisa bem antropofágica do tipo se alimentar de algo e se tornar aquilo, e tipo ir colocando muito de você nesse processo, sabe? É isso. Pode crer, pode crer. Vaporwave um gênero, uma onda que você curte, você manja algum, saca de Vaporwave? Pô, mano, eu tenho uma música chamada Onda de Vapor, que ela especificamente é um Vaporwave, assim. E eu gosto bastante dela, mas ela já não é um Vaporwave muito dentro das características de um Vaporwave. Eu acho que ela se coloca nesse lugar mais pela atmosfera dela. Mas se você pega ali os elementos, os timbres separados, ela não tem tanta fidelidade, né? Tanto que, tipo, uma característica minha é que eu não sou muito bom em reproduzir diretamente as coisas. Tipo, eu posso abrir o computador aqui e falar, vou fazer um forró. Nunca consigo sair com um forró. Sempre sai um negócio que pode ter elementos de forró, mas ele sempre tipo, ganha uma vida própria e meio que vai se tornando o bagulho mesmo. Mas o Vaporwave, assim, tipo, ele
faz parte um pouco dessa... Não faz parte, mas ele tá próximo, talvez, desse hip hop instrumental, que se apropria de diversos sons para construir uma atmosfera ali bem, no caso do Vaporwave, nostálgica, né? Aí mais eu vejo uma... talvez, e também é uma parada muito visual. Acho que o Vaporwave ele é um movimento bem de internet, né? E o meu trabalho ele se localiza bem nesse lugar mesmo, assim, de um trabalho bem... que talvez sem a internet não seria tão possível, porque ele tem a parte da música muito forte, mas também tem um visual que eu pretendo cada vez ser mais fortificado, embasado, né, uma construção de mundo, onde também seja uma experiência tanto áudio quanto vídeo, sabe? Ok, não, é isso. Eu mencionei o Vaporwave, né, mas com isso em mente de que, tipo, o trabalho que você faz, e eu tava ouvindo a sua discografia antes agora dessa entrevista, eu não caracterizaria ela como sendo Vaporwave, nem como sendo nada. É como você falou, realmente, é uma mescla, é uma convergência de influências, que é uma parada, assim, até onde eu saiba, muito única sua, que eu não lembro de ter ouvido em nenhum outro lugar. Então, assim, eu escrevi umas perguntas, né? A próxima pergunta pra você é: como é que você caracterizaria o seu gênero, né? Essa pergunta é massa. Eu caracterizo como... tem camada, sabe? Por assim dizer. Tipo, então eu caracterizo, ora, como hip hop experimental, porque o hip hop experimental tem essa parada de, tipo assim, absolutamente qualquer coisa que você faça, você, tipo... É uma das coisas que me conquistou muito no rap, no hip hop, principalmente, de você conseguir, tipo, lidar com o mundo a partir das construções e das junções dos links. Então, dá pra você fazer tudo dentro do hip hop, saca? Tipo, dá pra você brincar com absolutamente qualquer gênero e subgênero que você quiser. Se você fizer certos elementos ali, botar uma rima, pá, já era, tá ligado? O bagulho aconteceu. Então, acho que eu diria... eu me localizo mais aqui, né, assim, por assim dizer, nesse local, pela questão do mar de possibilidades, mas eu percebo também que volta e meia é o cenário do hip hop, ou melhor, é porque infelizmente o hip hop ele acaba sendo muito reduzido ao rap, e eu falo hip hop frisando o hip hop como um movimento maior, até mesmo o rap, e o rap sendo uma das caixas dentro dessa caixa do hip hop, né? Mas aí eu também percebo que às vezes tem coisas que eu faço que realmente elas extrapolam um pouco. Muitas pessoas elas falam que tem muito uma mão da música eletrônica, que não é uma coisa que eu consumo tanto, mas eu acho que pelas DAWs que eu uso, pela forma como eu produzo som, as pessoas dão esses comentários. E eu também agora venho cada vez mais trazendo minhas influências do rock, né? Porque tipo, antes de eu ter esse projeto solo Cabeça de Chuva, eu tive uma banda de indie rock chamada Os Corvos na Terra do Sol. Grande beijo aí, forte abraço pra quem me acompanha desde essa época. Teve outra banda também de shoegaze que eu fundei junto com outro cara aí que eu não me entendi muito bem e depois me afastei, sabe? Deixei o projeto lá, preferi seguir sozinho mesmo, que é a Anemona. E aí, enfim, aí teve essa banda de rock, essa banda de shoegaze. Eu fui tendo essas vivências. E aí, quando eu fui começar meu trampo mais solo, eu já estava visando essa experimentação. Não como música experimental em si, mas meio que eu fazia as coisas e as pessoas falavam, pô, isso é bem experimental, isso é bem psicodélico. Então eu diria que é tipo um hip hop experimental psicodélico com forte influência de rock, principalmente shoegaze. Só isso. Esse trabalho que você lançou hoje também, por sinal, é uma pergunta que tá na minha lista mais lá pro futuro. Um beat, né, uma produção sua que me chamou muita atenção foi a última faixa desse EP que você lançou hoje, né, Como Lidar com Demônios. A última faixa é Codinome Devaneio. Ela tem o que eu imagino que seja um sample ou uma gravação de guitarra, né, que é uma parada assim bem desafiadora, desafia a convenção, desafia gênero. Fala um pouquinho sobre essa produção específica, como é que ela foi feita, qual é o pensamento por trás dela. Essa faixa atualmente ela é a minha favorita assim, do projeto, pela sonoridade mesmo. E ela, eu acredito que ela na verdade, tipo, o projeto ele se localiza nesse hip hop meio experimental, com esses elementos de outras coisas, mas ela, no final assim, eu acredito que ela é realmente muito, instrumentalmente falando, se você pegar só o instrumental, ela é um shoegaze, um rock mais introspectivo, e aí com a voz em cima, que é uma das belezas do rap também, se tu pegar qualquer coisa e consegue botar um flow ali em cima, o bagulho se transforma automaticamente em ritmo e poesia, né? Eu acho isso muito foda. Então eu acho que digamos que a parte rap dessa música é basicamente o flow dela. E tirando isso, ela tipo baixo, guitarra, bateria, foi com sample sim.
mas um sample tão alterado assim que eu tenho até dificuldade de lembrar da onde que eu sampliei, porque eu vou fazendo as coisas e o meu processo ele envolve muito assim, tipo, pego um bagulho, aí eu gosto, eu pego e misturo A com B, aí sai C. Eu faço isso pelo Virtual DJ, por exemplo, que é um aplicativo que a galera usa pra fazer DJ, pra fazer mashup, remix, etc. Eu também faço muita coisa pelo FL Studio, né? Toda a questão de gravação de voz, de mixagem, eu faço pelo FL Studio. Eu já fiz muitos beats pelo FL Studio, mas o Virtual DJ ele me dá essa parada de samplear de uma forma muito foda, tá ligado? O sample ali, porque o bagulho já fica loopado, você vai gravando, e como você tá gravando a sua performance enquanto toca, a coisa tende a ficar muito orgânica mesmo. Porque você vai colocando variações, se errar uma parada que você não queria exatamente, foda-se, não vai ter como voltar, então essas coisas são incorporadas. E aí é isso, eu fiz o bagulho para um instrumental foda. E aí eu tava tipo lidando com muitas questões na minha cabeça, por isso que o nome do EP é Como Lidar com Demônios. Essa foi a última faixa. E esses demônios são tipo essas paradas da nossa cabeça, né? Como lidar, poderia ser facilmente tipo o nome, né? Sem a mitologia cristã católica, poderia facilmente ser como lidar com o interno e o externo, como lidar com nós mesmos e os outros. Porque tipo, existem muitos demônios na nossa cabeça, né? Coisas que a gente às vezes evita pensar. Tem pessoas que passam a vida inteira lidando com essas questões apenas internamente e nunca se resolvem. Outras pessoas já percebem alguns caminhos, mas ainda têm dificuldade. E são muitas coisas. Eu acho que a característica principal da nossa vida é que são muitas coisas. Não é como se você fosse marcado e caracterizado por uma coisa ou duas. São tipo infinitas coisas que às vezes nem nós percebemos, estão em camadas meio subconscientes, né? Por isso que também essa questão meio demônio, tipo uma coisa mística. Porque às vezes a gente coloca esse negócio de demônio sobre as outras coisas para afastar. Mas enfim, aí já são outros assuntos, né? Quando na real nós temos que lidar com eles. Aí é basicamente isso, velho, tipo, peguei, fiz o sample, juntei essa guitarra, tá ligado, com baixo, uma batera, mas eu também, como eu faço nesse aplicativo de DJ, que é uma ferramenta mais da música eletrônica, tem algumas automações ali que eu faço na hora que dão esse que as coisas vão mudando as frequências, então dá uma fluidez, que é uma característica que eu prezo muito, né, não ser aquela mudança brusca, que às vezes eu também gosto de usar, tipo, dar uma pausa, vira outra parada completamente diferente, mas eu gosto de, tipo, ir gradativamente mudando as coisas até que A se torne B, B se torne C, e as coisas, cada uma vá sendo elas mesmas, sabe? É isso. Você já falou várias paradas aqui, você entrou em alguns tópicos que estavam na minha lista de questões, mas só para eu seguir aqui a ordem, então você mencionou que em algum momento você entrou em contato com o lado experimental abstrato do hip hop. Então assim, quais são alguns artistas que você, né, gosta, que você recomendaria pra galera ouvir, pra galera que curte seu trabalho? Cara, eu vou tentar, tipo, ter uma linha meio cronológica assim, sabe? Tipo, não do que eu conheci, talvez, mas do que... Enfim, eu vou ir falando de cabeça mesmo, tipo assim. Quando eu conheci o trabalho do MF Doom, me despertou uma coisa interessante. Ainda mais por ser, tipo, alguém que já existiu há um certo tempo, por assim dizer. Ele é muito atual e sua presença ainda é muito fresca, mas a sua morte já tem um determinado tempo, então a gente já consegue admirar essa obra inteira, que é a vida dele, depois de um determinado tempo, com uma perspectiva mais afastada. E aí é interessante ver, e também porque ele e o produtor dele fazem muitos samples de música brasileira, né? Então a sonoridade do MF Doom, que a galera julga tão única, muita dessa sonoridade também é muito Brasil, e eu acho isso do caralho, que nem sempre a galera até mesmo sabe sobre isso, né? Fica naquele viralatismo só de o cara por ser gringo faz algo e isso é como se fosse absurdo de outro planeta. Mas enfim, mas o MF Doom faz um bagulho massa assim, instrumentalmente e liricamente, porque uma característica da minha lírica também é que eu gosto de ir desenvolvendo. Já me falaram também que eu escrevo parecido com o Macalister, por exemplo, que pega o bagulho e vai. Não é como se eu fizesse um refrão, verso 1, verso 2, para refrão, aquele bagulho que repete as partes. Eu pego e vou. Eu acho que esse fluxo de pensamento é muito valioso no meu trabalho. E na nossa vida também. Então já associaram um pouco com Macalister, um pouco Young Vegan já associaram também. Eu vou falando nomes assim de coisas que eu vi que eu gostei, que foram... É porque eu ouço muita coisa, então às vezes também tem a ver com quem a gente é. Eu ouço muitas coisas, mas algumas eu consigo reproduzir mais, seja pelas minhas questões corporais, da minha fisiologia, seja por gosto mesmo de ouvir mais, tentar mais fazer aquilo, conseguir fazer mais determinadas coisas. Deixa eu ver também. Bulgarins também foi uma banda massa que me influenciou em relação à construção de camadas.
Tem uma galera assim meio do emo trap, do cloud rap e emo trap, que me influenciou, não tanto individualmente cada um, mas todos como uma coisa só, que aos poucos foram me influenciando. Por exemplo, nomes como Yang Lin, que eu acho bastante bem interessante a carreira dele, Lil Peep, de certa forma, em algumas questões, Lil Uzi, porque eles são artistas que eles têm os beats deles são muito atmosféricos, e eu achei esse bagulho muito foda. O cloud rap eu não lembro agora necessariamente nenhum rap, nenhum cloud rapper especificamente, mas a França tem uma cena de cloud rap muito interessante também. Tem um cara chamado Irko. É porque também as coisas vão sempre... o subgênero vai se tornando outro subgênero e as coisas vão mudando. Enfim, então é muita coisa, tá ligado? Então, por exemplo, tem uma época que eu ouço o cloud rap, pá, e aí, sei lá, outro dia eu ouço a discografia do Michael Jackson. Aí outro dia eu tiro pra ouvir a discografia do Nirvana. Então é muito bagulho do plural mesmo, saca? Saquei. Rapidão, só pra eu complementar. Eu acho que eu faço hip hop de alguma forma não por escolha mesmo. Tipo, acho que o bagulho eu fiz e acertei nesse lugar e eu jogo o dado de novo e ele acerta no mesmo lugar, o dado, tá ligado? Aí fica caindo esse bagulho. Eu posso tentar fazer qualquer outra coisa, de alguma forma sempre volto pra isso. É isso. Massa. Então, continuando no tema do EP que você lançou hoje, né? Como lidar com demônios. Eu queria que você falasse um pouquinho da produção da segunda faixa, Charizard. O que é que você pode contar pra gente aí dessa faixa? Cara, ela foi no mesmo esquema da quinta, por assim dizer, né, em relação ao processo, mas sonoramente ela é muito diferente. Às vezes eu pego, tipo, como eu falei anteriormente, né, eu pego o arquivo A mais o arquivo B e vira arquivo C e vou fazendo, tipo, sempre esses experimentos com áudio. Então, eu pego uma música que eu gosto da melodia, isolo aquela melodia, misturo contra a melodia e aí fica ali no PC. E aí eu tinha feito eu tinha ouvido alguma música que tinha uma melodia, um timbre específico, peguei uma parte muito pequena ali e tal. Eu também trabalho bastante com glitch, né? Então a minha forma de bagunçar o sample, ela é muito dividida. Então por isso que os samples também ficam muito irreconhecíveis. Acho que tem uma técnica, o nome dessa técnica é alguma coisa cut, que é algum tipo de corte específico, que é um corte muito curto, que também é utilizado na música eletrônica, mas eu esqueci. Mas aí eu fiz esse bagulho e fico a melodia ali, peguei uma bateria que já estava meio pronta, na verdade, que eu queria usar também, mas foi meio que juntar arquivos no meu computador que tinha essa melodia. Eu já queria fazer algo mais pesado e esse contraste do algo, tipo, a melodia é uma música meio minimalista, né? Tem uma melodia bem doce ali, por assim dizer, e uma bateria porrada. E aí esse doce com porrada cria um contraste muito interessante pra falar das coisas que eu tendo a falar, tá ligado? Tipo, essa música começa com a frase "até ia me matar, mas eu não vou mais". E aí a partir disso, tipo, quero que se for do resto, eu sou perspicaz. E a partir disso eu vou desenvolvendo, tipo, um raciocínio, tipo, já começo descartando um raciocínio pesado, mas, tipo, tem a sua seriedade com a batida, mas eu tô já numa perspectiva mais leve, como se fosse a melodia. E a partir disso, com a melodia mais doce e a batida mais pesada, eu podia falar sobre qualquer coisa. Às vezes eu peso um pouco na palavra e casa porque a batida é pesada, às vezes eu dou uma acalmada e uma adoçada e casa porque a batida também, a melodia é bem doce. Acho que é isso. Você mencionou e isso aqui estava nas minhas perguntas também, uma técnica específica que você usa, né? Que eu coloquei aqui, fazendo uma tradução nas coxas, um efeito gaguejante. Ele é constante no seu trabalho. É uma parada também que eu acho sensacional, que, assim, que parece ser herdada da música eletrônica, mas que você faz do seu jeito, de uma forma específica, e que eu acho que é um diferencial muito massa na sua música. Então você tá me falando que isso não vem necessariamente da música eletrônica, vem mais da forma como você trabalha com a ferramenta que você usa. Na verdade, cara, esse glitch, por assim dizer, esses cortes, essa bagunçada, ela é mais uma resposta minha à minha existência do que algo proposital da música. Porque, tipo assim, eu tenho síndrome de Tourette. Agora eu tô bem controlado assim, mas eu tenho, tipo, alguns tiques, alguns sintomas, e é uma deficiência. Vou até fazer um momento de protesto aqui, que ela é erroneamente caracterizada como uma deficiência intelectual, mas ela não está ligada ao intelecto, ela é uma deficiência relacionada à parte sensorial. E, enfim, pessoas que são do meio, por favor, corrijam isso, para facilitar.
o nosso processo aí de vida. Mas, e aí, como é uma coisa sensorial, eu sou uma pessoa neurodivergente, eu experiencio a realidade de uma forma que às vezes é meio assim, sabe? Tipo, estou absorvendo as coisas da mesma forma que uma planta absorve luz. Nós absorvemos as informações que vêm até nós, só que no mundo atual tem tanta coisa que às vezes as informações elas entram em conflito. E o nosso processo de assimilação também cerebral, ele é meio comprometido, então as coisas naturalmente, tipo, não só pra mim, sabe, pra todo mundo, tendem a atualmente estarem meio, tipo, se sobrecarregando e colapsando e passando por colapsos internos o tempo inteiro. E aí meio que a minha produção de arte, ela é tipo assim, eu sinto que é uma parada que dá uma dinâmica, tá ligado, pra música. E é uma parada que quando eu comecei a fazer, isso também vem de uma certa influência de um movimento glitch, assim. Acho que uma das artistas, por exemplo, que eu vi fazendo isso era Odusser, que é uma artista latina, né, da Venezuela, se não me engano. E aí tem algumas outras pessoas ali da Venezuela, dessa época que eu tava ouvindo. Eu gosto bastante da Sophie, Odusser, Mediocre Broke Boy, algo assim, tá ligado? E os bagulhos assim bem de nicho, que eu vi que a galera tipo, usava esses cortes, só que aí virou outra parada. Tipo, eles faziam os beats, e aí eles falavam não sei o que lá, e aí era não sei o que lá, tá ligado? Aí isso me dava uma sensação muito foda também, que já vinha do hyperpop, assim, do hiperpop. Só que aí eu comecei a misturar, eu comecei a fazer isso com as melodias, com a bateria, às vezes com a faixa inteira, com uma forma de dar cola, quase como uma masterização, sabe? Tipo, algumas faixas minhas é como se tipo eu fizesse a música lisa, e aí eu faço esse processo de glitch, como se fosse um remix da minha música. Só que aí eu pego a original, descarto entre aspas e fico com a glitch sendo a música pra valer, tá ligado? E aí já fica esse bagulhão. É isso. Saquei. Você tem uma música em um outro projeto seu chamada Tempo, Emo Orquestra Wave Funk. Explica pra galera que não conhece como é que o que é que você caracterizaria, o que é que você classificaria, como é que você explicaria funk pra quem nunca ouviu falar sobre? Cara, funk é uma música feita por pessoas de lugares diversos do mundo. E é uma música que ela é tipo tom, 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 e você dá vontade de ficar se mexendo, tá ligado? É isso. E aí, só que é meio genérico a explicação, porque ela em si é meio aberta. É como se fosse um subgênero do subgênero, um elo entre música eletrônica e hip hop, sabe? Onde o bagulho é bem pesado, tem o peso do rap e o bagulho ali, o transe, né? O trance da música eletrônica. E é muito foda, só que o funk eu gosto pra caralho porque, tipo, o funk que eu faço, ele já é um wave funk, do lado meio hair funk. E aí já são subgêneros dos subgêneros, né? O bagulho, o nicho do nicho. E aí, pô, velho, é uma música que em tese ela é atmosfera pesada, tem uma melodia, mas não é aquela melodia felizinha. E é isso, eu gosto bastante do funk, me influenciou bastante. Essa música, ela é muito foda, cara. Essa música, ela saiu realmente assim. Todas as músicas que eu faço muito com o coração mesmo, botando bastante da minha alma naquilo. Mas essa, assim, eu fiz o bagulho, eu senti que as melodias dela, tem um jogo de melodias que, tipo, faz as pessoas sentirem algo. Essa combinação de melodias mais complexas, em camadas, que combinam coisas um pouco mais doces e melancólicas, às vezes com batidas pesadas, proporciona um diálogo bem legal. Tanto que, tipo, eu fui ver lá o meu TikTok, né, que as pessoas conseguem usar as músicas, e aí você, como artista, consegue ver as músicas, os vídeos que as pessoas fizeram com suas músicas. E essa é uma música que tem bastante vídeo gringo, pessoas da Rússia. A galera da Rússia já chapa bastante, assim, nas coisas que eu faço. Talvez, não sei porquê, mas eu acho que essa música específica, assim, não sei. Tanto que funk é um bagulho bem que tem. Na Rússia pega legal, né? A Rússia é bastante um país de música eletrônica. Uma música eletrônica com uns bagulho de rap, com uma mistura de gênero. Talvez por isso, enfim. Um salve aí pra todo mundo da Rússia. Salve pra Rússia. Essa é uma das músicas sua, pra mim, é uma das minhas favoritas. Eu acho ela muito boa. Exatamente isso que você descreveu. A convergência de sentimentos, a melodia. Falando em melodia, quando você tá trabalhando, por exemplo, né? Essa música que a gente mencionou agora, ela me parece que tem, eu não consigo discernir exatamente o que é, mas me parece que tem como fosse um instrumento de cordas, né? No caso, como fosse um piano, fazendo uma melodia. Quando você tem algum treinamento formal de teoria musical, como é que você acha, como é que você encontra essas melodias quando você está, né, produzindo ou sampleando?
essa corda especificamente foi eu no mid. E eu me orgulho bastante. Então já respondendo essa pergunta, tipo, essas cordas assim eu gosto bastante de compor. Mas porque eu gosto muito de compor mesmo. Por essência, tá ligado? Eu facilmente ficaria minha vida inteira sem fazer música falada, tá ligado? Mas eu precisaria, tipo, se eu tivesse que escolher entre só falar, só cantar, só recitar, só rimar, eu preferia ir só fazer instrumental, eu ficaria com só o instrumental. Porque é um bagulho que realmente me vivo por esse bagulho mesmo assim, gosto muito, absurdamente. Então acho que meio, digamos que é uma obsessão, eu acho que é porque é uma obsessão, eu não tive nenhum treinamento formal, tipo assim, eu comecei a estudar música quando eu tinha uns 12 anos. Na real, antes disso, a música sempre me pegou e eu sempre me mostrei muito atento a esse negócio. E eu sou baiano, né, velho? Então, tipo, a música aqui na Bahia é constante, já que as pessoas têm esse costume de botarem muito alto os sons. Inclusive, o pagodão baiano, os ritmos da Bahia também me influenciaram muito, né? Um amigo meu, Inô, salve aí pra Inô, comentou que também minhas percussões são bem fortes. Não que eu necessariamente coloque nada do pagodão dentro, nenhum sample de pagodão, mas a minha noção rítmica, ela já pede algo mais pra a pessoa querer se mexer um pouco. Por mais que as minhas músicas sejam meio introspectivas, eu ainda gosto desse movimento, porque acho que já tá dentro de mim um bagulho muito foda. Aí é isso, aí eu comecei a tocar com 12 anos assim, fiz uma aula de violão fuleira, tipo 2 meses, só pra conseguir, tipo, perder a virgindade no violão mesmo. Aí tal, aí toquei muito mal, depois de alguns anos aí eu já, tipo, enfim, comecei a tocar baixo na bandinha, peguei um baixo pra tocar na bandinha. Meu primeiro salário, quando eu tinha 14 anos, 400 conto, comprei um baixo pra tocar nessa bandinha aí, pá, uma banda, os meus amigos dessa época falaram que era a banda do Chaves, a própria galera da banda, que era muito ruim. E é isso aí, a gente, pá, não sei o que lá, fizemos aquela zoada, uma vez a galera da banda deixou a bateria aqui em casa, fiquei um tempão tocando bateria assim, tipo de gasta-lumbra, tocando mesmo pra explorar. E aí passou-se os anos, né, então tipo, já outra banda, tentando, faz um cover, aí pega uma música cover, toca, aí já é uma experiência. E aí você já consegue ouvir a música focada naquele instrumento, aí depois você ouve a música focando nos outros instrumentos. Aí eu tipo, já tinha acesso a uma guitarra, já pegava uma guitarra, tocava um pouco. Porque do violão pra guitarra a diferença é pouca, então já ia expandindo um pouco, né? De que tipo, pra quem toca violão, pra tocar guitarra e baixo é um salto muito curto, né? Tipo, é um salto muito curto. Eu também tenho uma certa facilidade com teclas, não sei porquê. Talvez seja mais questão de ouvido mesmo, mas teclas eu toco meio facilmente, tá ligado? Também porque eu pude tocar assim um pouco em alguns momentos, sempre, nada específico, mas sempre que eu tinha acesso a um tecladinho, eu gastava onda. Até o momento que eu tive um teclado que até já quebrou, bem fuleiro mesmo assim e tal. Enfim, aí foi indo. Aí uma vez, tipo, uma conhecida da minha avó tava com o violino parado, aí eu pedi emprestado, fiquei 2 semanas com o violino. Não aprendi a tocar violino bem, mas peguei uma noção. Eu também tenho muitas amizades muito valiosas, assim no geral, que são também pessoas que fazem trabalhos paralelos ao meu, que eu acho muito fodas. Então, por exemplo, tem uma galera que toca mais vibe da orquestra, tem a galera que já é meio vibe pagodão, tem uma galera que já é do rap trap, tem uma galera que é do rock pra caralho, rock mesmo, tem uma galera que é meio reggae. Então, tipo, e são pessoas que estão meio próximas a mim, então eu vou nos eventos dessa minha galera. A gente mesmo se conheceu no evento, né, presencialmente, onde eu fui lá curtir o som de uma amiga, né, da banda dela, Gabi aí, a Cid Vanilla. Grande abraço aí, grande beijo, forte abraço. E é isso, mano, várias paradas. Acho que foi mais tentativa erro mesmo, erro, acerto, tá ligado? Saquei. Aí falando então, a gente mandou um salve pra Gabi aqui, um salve pra Gabi, abraço de Vanilla. Falando então da galera que trampa com você, tem uma música sua também, porque eu acho muito foda, Destruição Gera Engajamento. Tem um verso, eu acho que confirma pra mim de quem é esse verso nessa música. Essa música é uma música que eu fiquei 100% na produção. As barras maravilhosas são da minha parceira AK Divina, grande musicista baiana aí, rapper foda aí, de Pernambués. Um beijo pra ela, um beijo pro seu filho, Thiago. Muito foda. É uma faixa que eu já tinha falado com ela, tipo, a gente se conheceu quando eu fui ajudar uma galera a gravar um clipe dela. E aí, muito foda. Esse bagulho mudou minha vida mesmo, assim, porque é até um clipe onde eu me aproximei da mulher que hoje é minha namorada e tal, tipo, então foi um bagulho assim, muito doido. E aí pá, aí ficou essa parada da minha amizade assim, eu fazendo som, ela fazendo som, a gente já sacava o som do outro, aí eu já tinha uma certa
intimidade, por assim dizer. Aí eu peguei e convidei, assim, eu tinha um instrumental que eu já pensava numa voz mais feminina, por questão de timbre, mas eu não queria que ficasse um bagulho só cantadinho, tá ligado? Tipo, só cantadinho, eu queria uns bagulho uns assuntos sérios. E aí eu sei que ela é braba. E aí eu falei com ela, ela pegou e escreveu. Depois de um tempo veio aqui em casa. E porra, bagaçou, velho. Aí eu gravei a voz dela, mixei, e ela bagaçou, a cara divina. É uma faixa que tem 1 minuto, e é 1 minuto, tipo, de um beat muito experimental. E ela dando umas ideias muito realistas sobre a realidade mesmo. É isso, muito foda. Amassou. Esse verso dela é um dos melhores que eu já ouvi em muito tempo no Brasil, tá ligado? Muito foda. Aí, essa faixa também tem na lista aqui, né? Olhando aqui na plataforma, artistas participantes, tem a Demon Baby 71. É isso, um grande abraço aí também. Vou ficar aqui só mandando vários salves, vários abraços. Grande abraço aí pra todo mundo da Demon Baby 71. É um coletivo que eu faço parte, criado por Rie, também conhecida como Kazori. E é isso, uma pessoa muito massa. E também tem outra pessoa que é Cico Rai, meio da produção. Tem Nick Moto também, meu parceiro da RJ aí, grande salve Nick. Que é uma pessoa que eu conheci por causa da arte mesmo, assim. Nunca nos vemos presencialmente, mas a arte nos conectou, já temos música juntos. E eu também juntei ele pra demo. Um salve aí também pra Got Baby, que tá veio algo assim. Participe mais da demo em breve. Na parte visual, não sei como é que tá isso com o Rie, mas são pessoas muito fodas. E digamos que a Demon Baby é um coletivo, na verdade, que vem tomando forma com o tempo, mas ele é um coletivo bem amplo, assim, não é como se fosse uma parada específica. Tipo, a galera tem umas roupas maneiras, umas músicas maneiras, e as coisas vão acontecendo aí. Esperamos ocuparmos outras formas de arte, né? O que tiver aí pra fazer pra movimentar a arte, pra ajudar artistas que estão iniciantes, né? Mais iniciantes que nós aí. Vamos que vamos, aí é isso, velho. Se você é artista de Salvador ou do Nordeste, quiser dar um salve, ou do Brasil inteiro, dá um salve lá no Instagram da Demon Baby. Quiser ter algum tipo de galera assim, pra não fazer a coisa tão sozinha, trocar uma ideia, acho que tem um formulário. Se mandar uma DM lá no Instagram da Demon Baby 71, tem um formulário pra você mandar lá, a gente trocar uma ideia. É isso. Massa. Você lançou um EP hoje, Como Lidar com Demônios. E esse EP, né, liricamente parece uma continuação de temas que você aborda na sua música. A vulnerabilidade, essa questão de você se abrir, né, muito assim, isso vem pra você, né, facilmente? Você tem alguma restrição quando você tá escrevendo? Ou como é o seu processo assim lírico? Cara, foda essa pergunta. Olha, eu vou dar uma volta assim. Esse dia eu estava vendo um vídeo da Juve no Instagram. Grande abraço a Juve aí, se ela estiver assistindo. Não tenho nenhum contato pessoal, mas de longe aqui eu acho um trabalho massa. E ela estava comentando sobre como o Vitor Brauer, da banda Loop de Loop, é um dos maiores, melhores, ou seja lá o que isso signifique, né? Letristas brasileiros. Eu concordo pra caralho. E uma parada que eu gosto muito nas letras que ele faz é essa coisa direta. Tipo, dá pra você ser poético enquanto você é literal. Dá pra você falar literalmente sobre esse assunto. E isso por si só já tem sua poesia na coisa. Nem tudo precisa ser entendido, nem tudo precisa soar tão agradável. As coisas não são todas boas na vida, né? Então não precisamos ficar nos prendendo só a falar sobre as coisas boas. As coisas ruins também têm, tipo, seu valor, por assim dizer, pra aprender, pra entender. Nem que seja pra entender sobre nós mesmos e etc, né? Sobre o mundo, enfim. E aí, mas eu acredito que essa parte minha, ela vem mais de uma questão pessoal mesmo, assim, tipo de terapia, de alguns estudos próprios pessoais sobre a cabeça humana, que eu realmente gosto desses assuntos. Eu gosto muito do Carl Jung, né, que é uma pessoa um dos discípulos de Freud, que meio que embasou aí essa parada de subconsciente coletivo, sombra, que é um bagulho que, enfim, eu acho que nesse EP, Como Lidar com Demônios, tem bastante um pouco disso em várias coisas, não tão diretamente, mas é como se eu estivesse me aprofundando nessas questões. Meus projetos anteriores, eu não tinha esse peito, por assim dizer, para tratar sobre esses assuntos tão diretamente. Nesse eu tenho, tipo, tem coisas nesse projeto que eu me resolvi
Isso é do caralho. E a arte foi uma ferramenta pra eu me resolver comigo mesmo. E a partir disso poder ser uma pessoa mais tranquila no geral, assim, tá ligado? Tipo, trocar ideia melhor, viver minha vida mais suave. E eu gostaria que, tipo, porra, se eu conseguir, velho, se as coisas que aconteceram comigo são coisas que eu consigo superar, tirar um proveito disso e trocar pra frente, usar isso como combustível, eu acho que muitas pessoas que me ouvem ou de alguma forma têm contato comigo podem transformar essas coisas em combustível pra ir pra frente. O que importa é a gente continuar indo pra frente. É isso. Mas, falando mais especificamente da letra, eu também gosto bastante, assim, de algumas músicas do Freud, do cantor Freud, né? Tipo, Vitor Brau é do Loop de Loop, assim, no rockzão pra caralho. Freud, assim, meio no rap. E o rap em si, ele tem essa parada do tipo, você conseguir falar muitas coisas. Talvez dê pra perceber que eu falo rápido pra caralho, né? Então, tipo, eu acho que eu também faço uma música meio assim, porque eu falo muita coisa, eu tenho um ritmo mais acelerado. E o ritmo de consciência também pela questão do Tourette. Então eu falo as coisas saem, tá ligado? É uma característica minha, eu tenho uma facilidade em falar as coisas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que raramente vai mentir, ou eu por ter síndrome de Tourette é difícil sustentar uma mentira, porque eu falo as coisas, não tem como eu ficar segurando aquela parada e não gritar a mentira que eu supostamente iria segurar. Então acho que tipo as coisas têm que ser faladas. E se eu sou desse jeito, talvez, de alguma forma, né, eu possa mostrar pros outros como essa parada pode ser foda, tá ligado? É isso. Outro tópico também que eu percebo, não em todas as suas letras, mas em algumas letras, e me chamou a atenção, eu acredito que nesse projeto também, você parece ter um posicionamento, né, político, social bem claro. Como é que você incorpora esse posicionamento seu com as suas letras? Cara, eu não separo em nada a arte do artista. O bagulho é um só. Se eu for uma pessoa que faz coisas X, a minha arte vai ser sobre coisas X. E por mais que não seja sobre aquilo, vai ser sobre a perspectiva de alguém que faz coisas X. Então que o X que eu faça sejam coisas positivas, coisas interessantes, coisas louváveis. Claro que não o tempo inteiro, porque ninguém é perfeito e nós lidamos com diversas coisas, né? Diversos demônios. Como fala a parada como fala o próprio nome do projeto. Mas é isso, você pode só repetir um pouco a pergunta pra mim de novo? A presença de um posicionamento político, né, que eu consideraria como sendo um posicionamento político, né, à esquerda ou no mínimo a favor da inclusão social, né, você se posiciona contra discriminação. Então, como é que isso aparece nas suas letras? Porque é uma posição sua e você acha que é importante ressaltar isso nas letras? Totalmente, mas eu também parto muito do princípio do respeito mesmo, alheio assim, tipo, em relação a tudo, e o respeito maior pelas possibilidades. Então eu sempre, por exemplo, hoje em dia eu já não me coloco mais fervorosamente dentro de algumas classificações que outrora eu me colocava. Eu prefiro me apresentar como uma pessoa mais neutra, que por essência luta por causas justas. Então, se tem alguém sendo agredido na minha frente, eu quero pelo menos, se eu puder ali, impedir essa agressão e acalmar as pessoas, independente do que estiver acontecendo, eu vou tomar essa decisão. Se tem um mendigo do meu lado que tá com fome e eu tenho uma comida na minha bolsa, eu posso fazer algo pelo próximo. Se tem sabe, acho que é isso, é mais sobre bom senso. Eu gosto de focar muito no bom senso. No final da segunda faixa mesmo, Charizard, eu falo: eu que não fecho com a esquerda cirandeira, caminho todo dia e não é numa esteira, quero que se foda se você for de extrema direita. Deixando bem claro que eu tô pouco me fudendo, tipo, não fecho com a extrema direita, não fecho com essa forma de manipular as pessoas e fazerem elas acreditarem em coisas absurdas para no final certas empresas lucrarem mais, mas eu também não fecho com essa esquerda cirandeira que às vezes parece que foca muito no título do nome do grupo que faz parte, mas nas práticas deixa muito a desejar, na atenção deixa muito a desejar. Então eu me posiciono atualmente como uma pessoa que foca em ser um ser humano bom e foca em ponderar sobre as causas e me importar sobre como as pessoas se sentem, porque é muito importante, né, velho? Quem constrói a realidade mesmo é eu, tu, as pessoas que estão à nossa volta. Nós temos que ter uma relação saudável com essas pessoas. E é isso. Massa. Mudando um pouco o tópico agora, já caminhando para os finalmente, você é um artista independente, né? Como é que você vê, como é que você trabalha e lida com essa questão das
plataformas de streaming. Quando você iniciou seu processo de colocar música nessas plataformas, você teve alguma dificuldade? Você tem alguma dica para algum artista, né? De repente, independente, um artista novo que esteja começando agora, se você estiver assistindo isso daqui, você teria alguma dica? E uma outra pergunta é, como é que você vê o futuro para essas plataformas? Olha, vou começar da última pergunta. O futuro que eu vejo para essas plataformas é amadurecimento. Nós, como pessoas que estão lidando com Spotify, talvez tipo a primeira, segunda geração, sabe? Tipo, no geral, todo mundo tem muito a amadurecer. A internet como advento ainda é muito recente, computador, as relações que essas coisas causam, né? As mudanças de relações ainda é muito grande comparado ao que o nosso corpo humano, nosso cérebro consegue absorver. Então acho que daqui a uns anos o que eu vejo assim pro futuro é aos poucos as coisas irem de alguma forma tendo uma regulamentação, pelo menos eu prezo, né? Claro que pode descaralhar e por viés neoliberais, onde quem tem mais dinheiro dita as regras e foda-se todo mundo, que é meio que está acontecendo, mas também certas regulamentações, né? Porque é importante que sim, que tipo tenha é um trabalho mesmo, tipo, eu gosto de ver que é um trabalho, porque se eu solto uma música no mundo, tem questão de direito autoral e etc. E é muita questão dentro disso, é um ramo onde muitas pessoas realmente trabalham para valer dentro da advocacia e de diversas outras questões, para que tudo se mantenha saudável economicamente falando entre essas pessoas, né? Para que eu não possa só pegar qualquer sample de qualquer pessoa, fazer qualquer coisa. Acho importante. Então acho que tipo essa regulamentação, como vai ser regulamentado, é muito importante. Por exemplo, agora em 2025, não sei se foi em 2024, 2025, acho que foi no final do ano passado, o Spotify ele decretou uma mudança de política onde ia punir as pessoas que estavam usando bots. Então pessoas que estavam lá com 1 milhão de streams na música, na real eram 1 milhão de streams falsos, que foi por um serviço de bot. E aí eles começaram a pegar mais essas pessoas. Eu achei isso do caralho, né? Pra mim que tava fazendo as coisas no orgânico aqui, suando pra caramba, é interessante ver que as plataformas pegaram e deram atenção a punir um pouco pessoas que estavam trapaceando. Mas por si só é um processo muito difícil, é muito burocrático. Tipo, pra mim hoje é mais tranquilo, porque eu trabalho nisso já há um certo tempo. Então, inclusive eu tenho uma rede assim de contato com outros artistas, então eu já passei por muito problema que eu não sabia como resolvia, fui pesquisando, achei. Coisa que eu não sabia como resolvia, perguntei assim, minha namorada pesquisou no Twitter e achou. Coisa que outro artista comentou. Problema que outro artista teve com bagulho, veio me perguntar, não sabia, pesquisei, achei. E aí vai, tipo. Mas eu, digamos que eu já orientei muitas pessoas, mano, que estão começando aí. Grande salve aí pra Lima and the Kid, pra Nick Moto, pra o produtor da primeira faixa desse EP que eu soltei hoje, né? Como lidar com demônios, Kaico Delic, também conhecido como Exotic, ou enfim, Rodrigo também, né? Que ele é meu xará. Inclusive meu nome é Rodrigo aí, viu, galera? Rodrigo Cabeça de Chuva, tamo junto. Mas assim, são pessoas que, tipo, por exemplo, elas já tinham uma noção muito boa, principalmente assim, vou pegar Nick Moto como exemplo. Já era um produtor foda, já vendia uns beats foda pra uma galera, mas ele ainda era de menor e não tinha. E precisa ser de maior, né, pra você pegar e criar. Claro que tem a galera que mente, mas pelo menos o Pivete tava pelo certo ali, pra não fazer de maior pra abrir o perfil dele certinho, né? Porque envolve dinheiro, conta bancária, é um bagulho que é melhor tu esperar pra ser de maior pra fazer a Vera mesmo. Aí ele. Questão de como upar música, questão de como disso, daquilo, da faixa, porque tipo, são muitos pormenores. Até mesmo pra samplear eu já tenho uma boa noção hoje de como o sampleando passa e como o sampleando não passa. Eu já, enfim. Mas aí é tentativa e erro, acho que é muito válido todo mundo tentar. Mas se você tiver dificuldade nesse processo, pode me chamar no Instagram, @cabeçachuva, que a gente troca uma ideia. Eu também tenho atualmente uma produtora chamada Produtora das Nuvens, que ela é uma produtora até então focada no audiovisual para artistas. Mas acho que agora eu vou anunciar aqui mesmo o rebrand, o upgrade, a evolução, por assim dizer, para uma gravadora mais geral, 360, onde eu posso produzir a galera, fazer a capa, gravar clipe, editar, roteirizar, o que a pessoa estiver precisando, sabe, a preços acessíveis e para fazer artes interessantes acontecerem, né? Claro que visando essa galera mais experimental, essa galera que faz arte com coração, não tem nenhuma limitação específica, não tem que ser de nenhum grupo específico para chegar lá, mas eu tenho um apego pelas pessoas que eu vejo que fazem arte mesmo por um bagulho do coração, sabe? Aí isso pode mandar mensagem lá que qualquer tipo trampo que esteja precisando em relação a isso, eu posso somar muito. Até mesmo só de pergunta mesmo, tipo,
só de pergunta. Qualquer pergunta pode mandar lá. Se eu não souber a resposta, a gente procura junto. É isso. Muito massa o bate-papo. A última pergunta que eu tenho pra você aqui agora é: transar ouvindo shoegaze é mesmo realmente é muito bom mesmo? E Recomendo. recomenda umas bandas aí pra galera ouvir, umas músicas pra galera ouvir transando ouvindo shoegaze. Foda. Eu vou falar primeiro as internacionais e o principal, que são as nacionais. Internacionais assim, Deftones é clássico, né? Mas se você também já tem muitas experiências aí com Deftones, não é tão bom Deftones não. Se você não conhece, é ótimo. Aí Deftones e Slowdive. Dive não, mas vai Slowdive sim. Vou deixar essas duas aí, Deftones e Slowdive. Bota aquele álbum do Slowdive, o álbum que é muito aclamado, pronto. E e nacional, é foda, velho. Deixa eu ver aqui. O foda do shoegaze são as letras. Mas eu vou indicar bandas nacionais de shoegaze, aí as pessoas transam se tiverem parceria pro ato, né? Aí, deixa eu ver. Chão de Taco, muito foda. Chão de Taco é uma banda massa. Sampleei na faixa Parte do Todo, que é a quarta faixa, né? Penúltima faixa do Como Lidar com Demônios, né? Do EP que saiu hoje. Loop the Loop tem umas faixas que eu acho que são bem shoegaze, é uma banda muito boa. Quem não conhece Loop the Loop tem que conhecer Loop the Loop, mas acho que transar ouvindo Loop the Loop também já é demais. Então deixa eu ver, eu gosto muito de uma banda meio desconhecida de shoegaze chamada Quasar, com Q-U-A-S-A-R. É uma banda muito foda, acho que também é boa. Tem uma banda chamada Ruído MM, algo assim, que já é meio um instrumental, não é necessariamente o gaze, talvez, mas ela é muito boa. E por ser instrumental é bom, né? Que não tem a letra, que pode ser a coisa meio esquisita ali em alguns momentos. Aí fechou. Acho que é isso, né? Porra, se pá tem mais, velho. Também tem Bela e o Omo da Bruxa, é uma banda muito massa. Mas pra transar não recomendo. É foda, eu acho que pra transar mesmo tem que ser internacional. Ou alguma língua que você não conheça. Senão ali talvez você viaje. Mas é isso, bota aí playlist shoegaze instrumental, já era. Você tem que fazer a playlist cabeça de chuva, música shoegaze pra transar. Faz a pode playlist, crer, né, velho? Com a galera. Se gerar filhos, eu tenho direito a escolher o nome. Pelo menos, né? Pronto, ser padrinho de umas 25 crianças por causa desse troço. Mas é isso, mano. Foda. Muito obrigado pelo convite. Oh, não, peraí. Agora veio mais um aqui na cabeça. A última, agora pra gente terminar. O nome do EP você lançou hoje, Como Lidar com os Demônios. Então, faça uma breve síntese de como lidar com demônios. Foda. Eu acho que primeiro de tudo tem que identificar os demônios. Os demônios que eu percebo são, tipo, pelo menos comigo, né? Ou lá, demônios que o Brasil tem que lidar urgentemente. Esse ódio extremo, principalmente voltado a minorias, né? Então, tipo, racismo é um demônio, a homofobia é um demônio, mas por sua vez são demônios que se apresentam, acredito eu, por frustrações internas das pessoas que estão cometendo aqueles atos. Pessoas também têm que identificar quais demônios ali elas têm, elas não lidam, que fazem elas serem desse jeito. Talvez esse demônio seja o demônio da insegurança. Às vezes aconteceu alguma perda e a frustração também pode ser um demônio, a saudade também pode ser um demônio. Isso vai realmente de cada pessoa. Mas primeiro ponto, identifica. E segundo, compreenda sem julgar. Isso é um olhar sobre si mesmo. Acho que dilua seu ego. Tipo, também se deixa aberto a experiências, né? Esse nome demônio, pelas pessoas demonizarem muitas coisas, talvez tenha aquele raciocínio do afastar. Mas a parada não é afastar e fingir que não existe. É você saber até mesmo contemplar, entender a sua parte divina até mesmo daquela situação, o quanto aquilo ali pode te agregar ou te atrasar, né? Se você entende o quanto pode agregar, você pode contemplar. Se você entende que é um bagulho que te atrasa, você pode rever suas atitudes, rever quais influências estão fazendo você estar com aquelas coisas na sua cabeça, ou quais pessoas você está se relacionando quando esses demônios aparecem. Às vezes os demônios são as pessoas. Não é o principal caso, né, talvez, mas às vezes os demônios são as pessoas mesmo, né? E aí nós temos que, às vezes, quando precisamos mesmo lutar, mas a luta é muito mais difícil. Acho que, primeiro de tudo, temos que ser mais flexíveis com nós mesmos.
E é isso, é um bagulho bem mais pessoal, tá ligado? É uma luta que não se faz com porrada, com grito. É uma luta que se faz pensando, respirando fundo. Uma atitude depois de outra atitude, dia após dia. E aí no macro, nós conseguimos ver as coisas mudando. Isso é do caralho. A gente consegue realmente, tipo... Acho que essa entrevista aqui é um ponto desse pra mim, sabe? Tipo, durante muito tempo na minha carreira eu tô fazendo as coisas sem ter um certo retorno. Entre aspas, né? Mas tendo certas frustrações com outros lados. Mas dos lançamentos pra cá eu percebo que eu venho agregado uma galera muito maneira. E aí eu percebo os ganhos que essa parada me dá, tá ligado? Então é uma constante parada de lidar com os demônios e crescer no meio de tudo isso. Porque, tipo, nunca vai acabar, tá ligado? Acho que a parada é essa, nunca vai acabar. Mas a gente pode ter mais artifícios pra nós lidarmos e talvez ajudarmos os outros a lidarem com os dele. E aí acho que também que já é uma segunda camada muito foda. Porque no final estamos, tipo, às vezes, eu e tu aqui lutando contra as mesmas questões, mas a gente não sabe. Então ter uma rede de afeto, tipo, talvez ter uma certa descontração, eu acho que fazendo a síntese assim, ligando com o EP é tipo isso. Não leve as coisas tão a sério, mas entenda a sua seriedade. Saiba lutar, não a todo momento. Saiba entender quando é necessário lutar, tá ligado? E aí vai, mano. É um bagulho que, tipo, perguntas infinitas. É mais sobre perguntas do que respostas, tá ligado? É isso. Massa, mano, massa. Então, só pra gente finalizar de vez agora, você mencionou brevemente que você também trampa fazendo vídeo. Então, divulga pra galera aí, explica tudo que você faz. Você mencionou também na gravadora. Então, só pra gente finalizar e se despedir, menciona pra galera aí tudo que você trampa, tudo que você faz. Se a galera quiser contatar, como é que fala com você. Beleza, mano. Valeu por esse espaço. Salve, salve, minha família. Eu sou Cabeça de Chuva, também conhecido, né, pelo meu nome de batismo, Rodrigo Guimarães. E eu sou formado, na real, em comunicação social, cinema e audiovisual. Então, trabalhos dentro da comunicação como um todo, eu já posso exercer. Os que mais me brilham os olhos, e eu realmente exerço bem mesmo, é essa questão relacionada a áudio e visual, tá ligado? Tipo, separado e junto. Então, captação de som direto para cinema, ou que precisar, né, dessa captação de som direto, captação até mesmo de música, de faixas de voz para música, fazer instrumentais para as músicas, mixagem, masterização. O instrumental pode ser variável, né? A cada projeto, tipo, eu penso assim, eu sou um produtor multimídia, eu transmito e produzo coisas entre o áudio e o visual. Às vezes é só áudio, às vezes é só vídeo, é só visual, e muitas vezes tem esse vão, né, de vídeo que engloba os dois. Então eu posso produzir, por exemplo, tanto uma capa quanto um clipe em que eu roteirizo, em que eu dirijo, em que eu edito, tá ligado? Mas sempre a partir da necessidade das pessoas. Cada pessoa é uma pessoa. Eu não gosto de necessariamente chegar, tipo, com o manual embaixo do braço. Pelo capitalismo a gente tende a colocar trabalho de uma forma mais quadrada para facilitar a explicação. Mas a minha parada é que eu, tipo, pô, informalmente falando, né, eu sou uma pessoa que vai fortalecer o que você precisar em relação a áudio e vídeo. E dentro disso eu posso te ajudar até 2060 se tu quiser fazer tudo comigo, tendo essa parceria, tipo, onde eu posso te ajudar no beat, na captação de voz, na mixagem, na masterização, depois a capa, saber quando vai lançar, o PAB, buscar nas plataformas, te explicar o que é a Associação Brasileira dos Compositores, a ABRAMOS, por que é importante se cadastrar, registrar sua música. Depois disso também pensar se vai ter algum audiovisual específico, se vai ser uma coisa que vai investir muito, se vai ser uma coisa que vai investir menos, se vai pensar no marketing, tipo, vai investir tudo no audiovisual ou vai deixar pro marketing, vamos dividir melhor esse valor para ter o dinheiro do marketing. O que você acha interessante dentro do seu momento da sua carreira de investir? É o momento de você fazer merchandising, você vai ter para quem vender essas paradas, você vai ter pessoas para irem em eventos que você tente fazer show agora, você vai ter pessoas para ouvirem um álbum de 20 músicas. Não, pô, isso tu não faz da minha carreira que eu não vou ter pessoas que vão ouvir 20 músicas do meu álbum de 20 músicas. Então talvez a gente possa fazer um EP de 4 músicas, por exemplo, e ir se adaptando. Então eu posso ajudar as pessoas a se adaptarem, transformarem seu sonho em realidade nesse mercado, sem necessariamente se vender e, tipo, fazer aquela famosa arte comercial, né? Que a galera às vezes acha que você tem que esvaziar completamente seu produto, né? Para transformar a sua obra de arte em produto, esvaziando completamente e vender esse produto pouco, tá ligado? Eu acho que eu tô aqui meio para mostrar que é possível, talvez até mesmo ter um certo retorno financeiro
E também, além do financeiro, espiritual, mental, de conversar com pessoas interessantes, tá ligado? E espiritual que eu falo não em outro plano de consciência, e sim nesse mesmo. De tipo, das pessoas que me trombam na rua e conversam sobre isso, percebo que são pessoas que estão nesse mesmo ideal de fazer o mundo um lugar um pouco melhor do que a gente achou. Já tem muita coisa zoada acontecendo, muita bagunça, tá ligado? Então, no que eu puder ajudar a galera dentro do áudio do vídeo, show de bola. Claro que tem a questão da contratação por ser um trabalho, mas eu também não viso cobrar um valor absurdo, eu realmente viso um valor justo. A galera que trabalha comigo, geralmente, a gente sempre chega num consenso muito maneiro. E é isso, velho, muito foda, muito foda. É um trabalho muito maneiro, Todo mundo que estiver precisando de qualquer tipo de ajuda, chega lá, que por mais que a gente não feche um negócio contratual certinho, de eu ser contratado para fazer certo serviço, eu também me mantenho aberto a poder dar dica, como eu já falei anteriormente, né, que eu acho muito interessante. Acho que eu tenho esse repertório hoje, essa experiência, porque eu me fugi muito. Eu tô, tipo, lançando várias músicas há um tempo. Há uns 10 anos atrás eu não sabia o que era produção musical. Tive que saber o que era para poder começar a fazer, para fazer mal, para fazer médio, para fazer bem. Da mesma forma que eu não sabia muita coisa sobre direito autoral. E aí eu cometi algumas gafes assim, em relação a, por exemplo, tentar lançar uma música com sample que era óbvio pra mim hoje que não ia por causa daquele sample, algumas coisas assim, ou também fazer alguns lançamentos não pensados, tá ligado? Tipo, de entender o que não funciona e o que funciona. E é isso, basicamente. Massa, mano, massa. Você lançou um EP hoje, parabéns pelo EP, como lidar com demônios. Muito obrigado. Tá foda. Finalizando, o que é que você tem de plano assim pra Cabeça de Chuva daqui pra frente? Cara, que pergunta foda. Muito obrigado novamente pelo espaço de responder. São coisas tipo assim. É bom conversar com outra pessoa em relação a algumas coisas, porque a gente, como artista, fica meio perdidão. E acho que meu plano no geral é finalmente conseguir ter planos a longo prazo melhores, entende? Então, eu sempre viso profissionalizar as coisas. Eu gosto muito de, tipo, poder ter um trabalho sério. Eu acho que o maior motivo de eu ter o projeto solo hoje, assim, Cabeça de Chuva, apesar dos diversos projetos em conjunto, onde eu já fui membro, integrante no horário, etc., é poder ter um bagulho que depende só de mim, né? Como eu já tinha mencionado antes no off, tipo, eu faço o meu e já era. E eu boto muita seriedade. Por que se eu não botar a seriedade e dar um ânimo nisso, o que é que vai dar um gás nesse bagulho pra fazer acontecer, né? Então, tô muito feliz, assim, que já cheguei nesse patamar de conseguir profissionalizar algumas coisas. E pro futuro eu penso em expandir, como eu já estou expandindo desde sempre, para outras formas de mídia, como eu já faço. Então, por exemplo, todo lançamento que eu faço, musicalmente falando hoje, eu já tenho um certo padrão próprio que funciona comigo, por exemplo. Não que as pessoas, possam replicar e entre aspas dar certo. Algumas coisas dão errado até comigo mesmo, mas é a coisa que conceitualmente e casa bem também conceitualmente e comercialmente. Tipo, eu faço algumas músicas, eu gosto de trabalhar em músicas em conjunto, pra ter aquela bolha de experiência ali onde você tem aquela imersão. Eu gosto muito, então eu geralmente não lanço single. Mas eu também no YouTube, por exemplo, pra lançar um audiovisual sempre pra todas as músicas, vai ficar foda, né? Se eu lançar, tipo, por exemplo, 4 músicas no EP, tipo, esse EP tem 5 faixas. Pra pensar em 5 tipos de audiovisuais é complicado, exige tempo e às vezes o retorno não é tanto. Então eu junto todas num formato próprio, que eu quero consolidar cada vez mais, que é como se fosse, tipo, EP completo, álbum completo e um grande visual que une todos como uma obra, né? Tipo, novamente, eu tenho formação em comunicação social, cinema e audiovisual. Inclusive, formado pelo ProUni, com o dinheiro do governo, e também por isso me sinto... Na real, eu poderia, tipo, numa pressão, né? Porque eu poderia já, tipo, viver só minha vida tranquila, sem ter que provar nada pra ninguém, necessariamente, por ser, entre aspas, o dinheiro do governo. Mas eu tenho dentro de mim essa vontade de dar um retorno pra sociedade, tá ligado? Então eu pretendo não ficar atuando, tipo, eu já não atuo, né, como só eu no meu trabalho, mas eu gosto muito de ajudar os outros. Então eu quero, tipo, ser produtor de um projeto, poder fazer um trampo audiovisual, e enquanto eu cresço o nome da minha marca, por assim dizer, o meu valor profissionalmente e também artisticamente, de forma junta, tá ligado, e equilibrada, e podendo cada vez mais e tendenciando certas coisas, até onde, por exemplo, futuramente, tá ligado, tem uma animação do Cabeça de Chuva, por exemplo, meio Adult Swim, por exemplo, já idealizando, tipo, já fiz um projeto para um quadrinho, mandei pra edital, não passou, tudo bem. Grande abraço aí pra galera que tá nesse projeto aí, caso dê certo.
Rafael Tri, a Esca Pinheiro e Keire Simões, né? A galera da ilustração, design, cor, tal, caso role. Muito foda se rolar, mas por enquanto não. Então, tipo, eu meio que vou, tipo, tentando e indo e voltando, tá ligado? Testando aonde vai. Então, também tem umas questões das roupas que eu tô fazendo, algumas peças, tipo, eu sou meio ligado com moda em várias questões. Acho a moda uma expressão muito foda, uma forma de você artisticamente colocar ali a arte cotidianamente, tá ligado? No cotidiano das pessoas. E eu, na real, já vim de quadro antes, então, tipo, tô sempre em vários segmentos da arte. Eu já vim nos quadros de artes digitais, gostaria de futuramente em breve vender quadros de arte manual, por assim dizer, né? Que eu já faço, mas não comercialmente, então, tipo, cada vez mais e aos poucos me consolidando em diferentes setores da arte para me realmente posicionar como um artista 360, tipo, multimídia, não somente em relação à música. As minhas músicas são muito maneiras, papo reto, são muito fodas, eu boto muita alma nisso e eu coloco uma atmosfera naquilo. Justamente eu quero, tipo, ir ampliando essa atmosfera para outras coisas, até mesmo onde eu posso talvez influenciar algumas coisas positivamente na sociedade. Eu já acho que eu influencio, na verdade, tipo, de uma em uma pessoa, assim, de formiga, a gente consegue, tipo, ir talvez tornando as coisas melhores. Aí acho que, tipo, dentro de tudo isso, assim, dá pra entender, tá ligado? Tipo, é meio que ir se adaptando enquanto faz ótimos trabalhos dentro da comunicação e da arte que conseguem, tipo, realmente ter algum impacto social, né? Tipo, fazer qualquer coisa pra ganhar um dinheiro, sabe? É tipo isso, basicamente. Mas também conseguir ganhar um dinheiro pra ficar vivo, né? Afinal, capitalismo, enfim. Exatamente. Massa, mano. Muito obrigado pelo seu tempo. Valeu, sucesso, tudo de bom. O trabalho tá foda. Por favor, continue, lance mais, lance vídeo, lance tudo que você puder. A gente vai estar aqui acompanhando. Cara, muito obrigado pelo convite. Galera, tamo junto aí. Eu sou a Mixtape. Como lidar com demônios. Logo em breve aí no YouTube vai ter um audiovisual por todas as faixas. Algo mais voltado para as letras, né? Que são, eu acho que é um projeto bem de letra mesmo. Embora os instrumentais sejam bem interessantes. Mas é isso. Em breve aí. Fiquem ligados. Me sigam nas plataformas. Grande beijo. Forte abraço. Nos vemos aí pelo mundo. É isso. Valeu, meu irmão. Tamo junto.